consolidar tudo isso daí, somar tudo aquilo que a gente fez nas aulas anteriores, né? A gente pegar todos aqueles conceitos e ver se está tudo dominado por vocês com relação a como a funcionalidade desses contatos lógicos, Na, Nf, e agora com essa nova informação. Então, nós vamos fazer uma atividade, né? Então, eu vou mostrar para vocês a atividade. Eu quero esclarecer, quero fazer esse esclarecimento junto com vocês, e aí depois vai ficar o espaço para vocês fazerem a atividade. Vou deixar aquilo que está previsto dentro do que foi combinado, ou seja, 15 dias para vocês resolverem essa atividade aí. Então, deixa eu começar aqui mostrando a nossa atividade de hoje. É uma atividade muito simples e muito realista, né? Muito realista. Tem tudo a ver com aquilo que a gente tem na área industrial, né? Então, a nossa atividade ela vai se dividir em duas partes. Aqui tem 3 partes, mas a segunda parte é só um complemento da primeira. Por isso que eu estou dizendo, então, que é 2 partes, né? Então, a atividade dessa quinzena, ela é dividida nessa parte. Então, vamos ler aqui em conjunto para eventuais esclarecimentos de não entendimento, né? Então, vamos lá. A figura abaixo ilustra o diagrama principal, que é o diagrama trifilar, né? Vocês são de eletroeletrônica, eu não estou assustando ninguém falando desse jeito. E o diagrama de comando da partida direta de um motor trifásico unidirecional, né? Utilizando lógica de comando com relés eletromecânicos. Então, o que eu tenho aqui? Vamos dar uma pausa aqui. O que eu tenho? Eu tenho aqui o trifilar, né? O diagrama principal, o diagrama trifilar, que mostra um motor trifásico, né? Um motor trifásico identificado aqui com Y, um relé térmico, né? O relé térmico que está aqui atuando na linha de força, e um contator, né? Um contator que está identificado como K1, né? O relé térmico está identificado como F7, né? F7 é o relé térmico e K1 é o contator. Tenho também aqui, na parte relativa à força, 3 fusíveis que vão fazer a proteção contra curto-circuito que ocorrer aqui na minha linha de alimentação trifásica, né? Então, isso é o diagrama principal. Por que a gente mostra ele? Justamente porque isso pode ser apresentado para vocês de um projeto, né? Fala, olha, eu tenho um projeto de uma máquina antiga, os acionamentos da máquina antiga são esses daqui. E eles apresentam desenhos elétricos para vocês, né? Desenhos desse tipo. E do lado aqui direito do meu diagrama trifilar, temos o diagrama de comando, né? Ou seja, o diagrama que mostra para a gente, que explica para a gente como é que esse motor é acionado, como é que ele funciona, né? E, olhando isso, é importante a gente saber ler um diagrama de comando, né? O diagrama de comando diz o seguinte, bom, eu tenho aqui uma linha, né? Uma linha de ação, né? Uma linha que, se de fato todos esses elementos estiverem na condição adequada, eu vou energizar o meu K1. Então, vamos a eles. Primeiro, eu tenho 2 fusíveis aqui, F21 e F22. Esses 2 fusíveis, eles estão aqui para proteção de sobrecorrente na linha do comando. Então, é só um entendimento isso, né? Aí, o que eu tenho? Eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui a minha ferramenta para ficar mais fácil de a gente ir explicando. Eu tenho aqui, inicialmente, um contato auxiliar do meu relé térmico, né? Então, o meu relé térmico, ele é utilizado em 2 partes.
A primeira parte do relé térmico, ela está atuante na parte de força, né? Na parte de força, ou seja, se houver uma sobrecarga, o meu relé térmico ele vai abrir aqui de tal forma que o meu motor não vá sofrer piores danos, né? Muito bem. Mas, ao mesmo tempo, um contato auxiliar do meu relé térmico, né, um contato auxiliar, ele é utilizado aqui no diagrama de comando, que é isso que a gente está mostrando aqui para vocês. Ou seja, o F7 aqui no diagrama de comando é um contato auxiliar de F7. E ele é normalmente fechado, conforme a gente acabou de ver, né? A gente acabou de ver, ou seja, é uma condição de emergência, uma condição de proteção, uma condição que eu devo desligar o motor. Então, por isso, normalmente fechado, né? Muito bem. Além disso, eu tenho uma botoeira B0, né? Uma botoeira B0. Essa botoeira, como a gente vai ver aqui embaixo já já, é a botoeira responsável pelo desligamento, né? Quando eu quiser desligar o meu motor, eu vou acionar essa botoeira. Por isso, ela é normalmente fechada, né? Por isso, ela é normalmente fechada. Aqui, ó. Além disso, eu tenho essa outra botoeira, a botoeira B1. Essa botoeira é responsável por ligar o meu motor, ou seja, ligar a bobina do contator que aciona o meu motor. Então, B1 tem esse papel, o papel para ligar. Por isso, ela é normalmente aberta, ou normal aberta. Tem a função de ligar, né? Além disso, eu tenho o meu contato de selo, né? O contato de K1. Por quê? K1 é a bobina, né? Bobina do meu contator. Então, a bobina do meu contator está representada aqui, né? Muito bem. Então, a bobina do meu contator, ela tem os contatos principais. Os contatos principais da bobina ficam aqui na parte da força, na parte da conexão de força, e tem contatos auxiliares. Dependendo de qual contator eu estou usando, pode ter 2 contatos auxiliares, pode ter 4 contatos auxiliares, aí é independente. Para nós aqui, basta um contato auxiliar. Esse contato auxiliar que a gente está usando aqui para fazer exatamente a função do selo, né? Do selo. Muito bem. Então, se alguém chegar aqui, alguém chamado operador, acionar a botoeira B1, vai ligar e vai energizar a bobina K1. Ao energizar a bobina K1, o que vai acontecer? O motor vai partir, né? Porque os contatos principais do meu contator vão fechar e o meu motor vai partir, vai começar a rodar, num único sentido de rotação, porque ele é unidirecional, conforme está escrito aqui no nosso texto, né? Unidirecional, ele só gira numa direção. Muito bem. Ao mesmo tempo, o que acontece? O contato auxiliar K1 vai fechar de tal forma que eu possa tirar o dedo da minha botoeira, a botoeira abre e mesmo assim o meu motor continua rodando, né? Continua rodando, continua funcionando, porque o meu contator vai continuar energizado através do selo, né? Através do selo. Muito bem, então está funcionando, está tudo muito bem. Vamos supor que exista uma sobrecarga, né? Vamos supor que por alguma razão esse motor está acionando o equipamento mecânico, esse equipamento mecânico travou, né? O mancal dele perdeu óleo, então ele ficou mais rígido, fazendo com que o motor trave, vai começar a entrar num processo de sobrecarga, vai aquecer aqui a fiação, e ao aquecer a fiação, o meu relé térmico vai abrir. Meu relé térmico abre, né, e faz com que o motor pare. Porém, se eu não desligar o circuito de comando, eu vou continuar mandando energia aqui para K1, né, de tal forma que possa entrar, possa colocar a equipe de manutenção que vai chegar lá no motor em perigo. Então, por isso, o meu F7 está aqui
para abrir também o circuito de comando e fazer com que K1 não receba mais a tensão de comando, ou seja, esses contatos principais vão ser desenergizados, vão ficar abertos, né? Então, esse é o funcionamento na condição de sobrecarga. Mas também pode acontecer o fato de que não tem sobrecarga. Eu posso querer desligar o meu motor por uma ação minha, né? Por eu ser operador, eu quero desligar o motor agora. Então, eu posso desligar através da botoeira B0, né? A botoeira B0. Abrindo a botoeira B0, eu vou fazer com que o motor pare também, seja desligado, né? Então, é muito importante, toda vez que a gente recebe alguma coisa assim, a gente entender como é que funciona, né? Esse estudo que a gente fez aqui é vital, né? Porque ninguém vai fazer uma automação sem entender. Bom, nós paramos no texto aqui. Então, o que eu estou pedindo? Olha lá, pede-se apresentar o esquema de ligação dos dispositivos no CLP, vírgula, o mapeamento das entradas e das saídas, vírgula, bem como o diagrama ladder, para realizar a mesma funcionalidade. Ou seja, esse funcionamento que a gente acabou de descrever aqui, eu quero que seja agora transportado para o diagrama ladder, né? Nós vamos substituir esta lógica de comando existente aqui para o ladder. Então, nós vamos fazer isso através de um CLP. Ou seja, vamos instalar nessa máquina um CLP que vai receber as informações nas suas entradas, né? Por exemplo, vai receber F7, vai receber B0, vai receber B1, né? São os dispositivos de entrada. E vai ter a saída. Qual é a saída? A saída é energizar a bobina do meu contator, né? Energizar a bobina do meu contator. Por isso que a gente colocou aqui, logo em seguida, essas observações para que todos vocês possam ter esse conhecimento. Então, B0 é um botão de comando para desligar. B1 é um botão de comando para ligar. K1 é o contator principal, né? K1 é o contator principal. F7 é o meu relé térmico. F1, 2, 3 e F21 e F22 são fusíveis de proteção, né? Fusíveis, como todo mundo sabe, eles só estão para proteger contra curto-circuito, né? O fusível só protege contra curto-circuito. Sobrecarga, ele nem vê. Quem tem que ver sobrecarga é o relé térmico. Então, essa é a primeira atividade. Pergunto, alguma dúvida? Sim ou não, pessoal? Não, professor, tranquilo. Pra mim, Nenhuma dúvida? de boa. Continuando, essa é a parte A. Então, a parte A é o desenvolvimento de um esquema de ligação dos dispositivos no CLP, ou seja, vocês vão instalar um CLP aqui, vão ligar os dispositivos de entrada, vão ligar os dispositivos de saída, vão dizer qual é o mapeamento dessas entradas e dessas saídas, ou seja, onde eu vou ligar cada um desses dispositivos, e vão fazer o ladder, né? Vão fazer o ladder. O ladder atendendo essa mesma funcionalidade, ou seja, a funcionalidade que nós acabamos de explicar. Parte B, como eu disse, a parte B é um complemento, né? É um complemento. Eu poderia dizer que a parte A e B é uma coisa só. Por quê? Porque eu estou pedindo aqui na parte B que vocês acrescentem 3 sinalizações, 3 LEDs ou 3 lâmpadas que vão ficar ali na frente do operador, né?
O operador ele vai ter na frente dele um painelzinho onde vai ter essas três sinalizações e mais as minhas botoeiras, né? A B0, a B1 e mais essas três sinalizações. Quais são as três sinalizações? Então eu quero uma lâmpada H1 que vai indicar que o motor está ligado, ou seja, toda vez que o motor estiver ligado, essa lâmpada tem que acender. Uma outra sinalização, H2, que vai mostrar que o motor está desligado, ou seja, toda vez que o motor estiver desligado, essa lâmpada vai acender. E uma outra lâmpada que vai indicar que o motor está com defeito, né? Defeito. E o defeito, para nós, significa só um, sobrecarga, quando o térmico atuar, né? Então, toda vez que o motor tiver com defeito, vai acender essa lâmpada, e como o motor com defeito está parado, então vai acender duas lâmpadas, motor parado e com defeito, né? Quando ele estiver com defeito. Quando ele só estiver parado, sem defeito, a única lâmpada que vai estar acesa é a lâmpada indicando que o motor está desligado, tá? Desligado. Então, como eu disse, parte A e parte B pode ser uma coisa única, né? Uma única solução, tá? Então, essa é a primeira parte da nossa atividade de hoje. Como eu disse, reunindo todos esses conceitos que a gente aprendeu sobre contato lógico, normal aberto, contato lógico, normal fechado e o uso de dispositivos lá no campo, nas minhas entradas, normalmente fechados. Então, estamos juntando tudo isso e estamos fazendo uma atividade única para fechar e consolidar tudo isso daí, tá? Então, essa é a parte B. A parte C, né? A parte C, que é basicamente o mesmo exercício, tá? Só que agora nós vamos usar deixa eu pegar minha ferramenta aqui, um motor bidirecional, né? Opa, um minutinho. Um motor bidirecional. Aqui, ó, bidirecional, né? Ou seja, o que é um motor bidirecional? Ele pode rodar nos dois sentidos de rotação. Ele pode rodar no sentido horário ou pode rodar no sentido anti-horário. Sentido horário igual aos ponteiros do relógio, né? Igual à movimentação dos ponteiros do relógio, ou no sentido anti-horário, igual ao contrário do andamento dos ponteiros do relógio, né? Então, eu tenho um motor nessa condição. Para isso, para ajudar vocês, eu coloquei aqui também a parte do diagrama de força, né? O diagrama de força de um motor bidirecional. Então, o motor bidirecional, ele tem relé térmico também, né? O relé térmico, ele é único, ou seja, ele tem que, se houver uma sobrecarga, ele tem que desligar o motor, tanto quando está rodando numa direção, como se estiver rodando na outra direção. Então, eu tenho um único relé térmico. O motor trifásico, para que ele rode num sentido ou no outro, eu preciso de dois contatores, né? Dois contatores, fazendo aquela famosa jogada de inverter as fases, né? Quando eu inverto as fases, eu mudo o campo girante, e com isso eu faço a inversão do meu motor, por isso tem dois contatores, e os meus fusíveis de proteção contra curto-circuito, né? Contra curto-circuito. O que vocês vão precisar fazer é fazer a funcionalidade de um motor desse. Lembrando o seguinte, então vamos lá. Refazer o projeto da parte A, considerando agora tratar-se de partida direta de um motor trifásico bidirecional, ou seja, roda nos dois sentidos. Observar que os dois contatores, no caso aqui, ó, C1 e C2, né, observar que os dois contatores
não podem funcionar simultaneamente, né? É óbvio, né? Se eles funcionarem os dois ao mesmo tempo, vai provocar um curto-circuito no enrolamento do motor, e com isso vai queimar o motor, né? Portanto, é necessário desligar antes de reverter. Isto é, se eu liguei o motor num sentido de rotação, quando eu vou ligar no outro sentido, primeiro eu preciso desligar, né? Primeiro eu preciso desligar. Se eu estou ao contrário, se eu estou com o motor revertido, se eu quero voltar a ligar ele no primeiro sentido de rotação, preciso desligar, né? Para isso, a gente tem que fazer aquilo que a gente já sabe que é o intertravamento, ou seja, eu vou intertravar um com o outro, né? Não vou deixar um ligar sem desligar o outro, e vice-versa, né? Pede-se apresentar o esquema de ligação dos dispositivos no CLP, ou seja, o CLP, qual é o CLP que eu vou utilizar, o que eu vou ligar aonde, né? O que eu vou ligar aonde, já eu vou passar aqui quais são os dispositivos que a gente tem que considerar. Tenho que fazer o mapeamento das entradas e das saídas, ou seja, eu vou contar aonde eu vou ligar cada dispositivo através desse mapa, dessa tabela, e vou fazer o ladder, né? Vou fazer o ladder com a funcionalidade de um motor bidirecional. Então, para isso, nós vamos considerar os seguintes elementos. Então, quais são os elementos? Vamos baixar aqui para ficar mais fácil. Relé térmico para proteção de sobrecarga no motor. Está representado aqui no meu esquema aqui, E4, né? É o relé térmico. Um botão de desliga, né? Ou seja, toda vez que eu quero reverter, eu tenho que acionar o botão de desliga. Mas também, se eu quero parar o motor, por qualquer razão, tenho que acionar a botoeira de desliga. Vou ter um botão para ligar no sentido horário, ou seja, um sentido de rotação dos ponteiros do relógio. Então, vou ter um botão lá, uma botoeira, um botão que vai ligar nesse sentido, né? Vou ter também um botão que vai ligar no sentido contrário, ou seja, no sentido anti-horário, né? No sentido anti-horário. Vou ter os dois contatores, né? Dois contatores, então vou ter as bobinas dos dois contatores que precisam ser ligadas no meu CLP. Então eu tenho duas bobinas, né? Saída para contator que vai ligar no sentido horário, saída para contator que vai ligar no sentido anti-horário, tá? Então é isso, e mais as sinalizações, ou seja, é importante que o operador tenha, de novo, na frente dele, as lâmpadas que indiquem o que está acontecendo com o motor. Esse motor pode estar distante do operador, né? Então, uma saída para sinalização que o motor está rodando no sentido horário, uma saída para sinalização que o motor está rodando no sentido anti-horário, né? Uma saída para sinalização que o motor está desligado, ou seja, o motor está parado, totalmente desligado, e uma saída para sinalização de motor com defeito. Ocorreu uma sobrecarga, esteja ele rodando num sentido ou esteja ele rodando no outro sentido, eu tenho que indicar que o motor está com defeito. E, de novo, se está com defeito, significa que ele está parado. Então, essas duas sinalizações, no caso de defeito, vão ocorrer no mesmo tempo. Motor desligado e motor com defeito. Tá? Então, é isso, pessoal. De novo, estamos juntando esses conceitos que nós vimos nas últimas aulas para a gente desenvolver esse projeto, né? Um projeto real, bastante real. Quem trabalha em empresa sabe que isso acontece dia e noite na empresa, ou seja, tenho motores que precisam ser ligados, tenho motores unidirecionais, ou seja, motores que rodam só num sentido, mas tenho também motores bidirecionais, ou seja, motores que rodam
nos dois sentidos. Então, é justamente um exemplo prático, real, muito real, dentro daquilo que a gente tem na nossa área, na área de eletroeletrônica, né? Ou seja, um dispositivo uma máquina, né? Dispositivo que eu digo é uma máquina, um equipamento ou um processo que possa ter, por exemplo, 4 motores, 2 de um tipo, 2 do outro, e eu preciso lá fazer a automação dessa máquina, né? Preciso colocar um CLP e substituir a lógica de relés, que é essa a principal função do nosso CLP, como nós vimos lá desde o começo. Substituição de lógica de relés. E aí vamos usar agora a lógica do diagrama Ladder. Tá? Então é isso. Dúvidas, eu estou aberto aqui. Ainda são 21h56. Eu aconselho que vocês usem o tempo da nossa aula para tentar resolver já, começar a resolver, né? Que talvez não vá dar tempo de resolver ele integralmente, mas vocês terão 15 dias pela frente. Mas começar a resolver e me questionar aqui, né? Tirar suas dúvidas aqui durante o nosso período de aula, que eu vou estar conectado aqui junto com vocês, tá? Para que justamente estimule a vocês a lerem e começarem a desenvolver e levantar as dúvidas. Tá? Muito bem. Professor? Pois não. Por favor, nessa programação ladder, como que eu especifico esses fusíveis? Os fusíveis você não especifica. Os fusíveis, como eu disse, eles são utilizados para proteção de curto-circuito, né? Então, os fusíveis eles só existirão, no caso aí, na parte de força, que é onde o CLP não atua. Então, você não precisa se preocupar com os fusíveis. Você desconsidera os fusíveis quando você estiver fazendo o ladder. Ficou claro? Sim. Beleza.